pessoal, como é que vai? Aqui é o Lucas e hoje eu trago para vocês as primeiras impressões do senhor LG G4 aqui no Geek Center. Então, o LG G4 é o top de linha da LG para 2015. A maior das coisas que me impressionou nele principalmente foi a rapidez, a estabilidade, entre outras coisas. E falando do design de primeira impressão, ele é muito confortável de usar. Eu também já usei diversos aparelhos da LG, o G2 por exemplo, e sempre achei eles bem confortáveis. Na verdade, de primeiro, a curvatura ela é bem agradável, na verdade. Quando você segura ele assim, para apertar o botão, ele fica ainda mais confortável, porque é uma posição mais natural, isso evita quedas. E ele também não é nem tão fino, nem tão grosso, com apenas 9,8 milímetros, né? Não apenas, né? Porque tem smartphones com espessura ainda menor, mas com 9,8 milímetros ele é bem confortável. O peso dele também não é muito destaque. Ele tem 155 gramas, é um peso razoável para você segurar com uma mão só, é bem confortável. De primeiro momento, para você segurar com uma mão parece um pouco estranho, até por causa dos botões atrás, mas você vai ver que ele é muito confortável. Isso porque você tem todos os recursos da LG embutidos, como por exemplo o duplo toque para acordar a tela. E outra coisa que é bem interessante é a proporção do aparelho. A tela é bem proporcionada. De primeiro momento você vê que ela não precisa de muitas manobras, e como os botões estão sempre centrados aqui atrás, evita que você fique fazendo aquelas múltiplas manobras para você alcançar a outra parte da tela. Então os botões aqui atrás, os dois botões de volume e o botão de ligar, eles ficam bem posicionados, ainda que quando você está meio corriqueiro, você precisa colocar acaba colocando o dedo na lente quando você precisa colocar o dedo aqui. A porta para o fone de ouvido e a porta para o carregador, que ficam aqui embaixo, é um ponto um pouco negativo, porque eles ficam no mesmo local, acaba embolando muito os fios. Então eu não gosto de smartphones que ficam aqui, não gosto, porque apesar de ser um pouco mais natural para videochamadas e tal, não fica tão legal para você ficar segurando, fica um pouco estranho. Eu tô acostumado com um celular que fica aqui, mas isso é questão de gosto, vai a cada pessoa. Tirando um pouco dessa do design, falando um pouco da tela, a tela do G4 é incrível, a tela do G3 já era incrível. Ele tem uma resolução de 2560 por 1440, resolução 2K, e a principal diferença é o brilho da tela é lindo, é ótimo. Outra coisa que me impressionou bastante de primeiro foi a maciez da tela, a velocidade de resposta do toque, é tudo muito legal, tudo muito bonito, e as cores são bem fiéis. Ela usa a tecnologia Quantum, então a tecnologia já IPS que a LG usava ficou ainda melhor. A exibição de imagens, nesse caso, é muito bonita, muito bonita mesmo. E você consegue ver, por exemplo, que várias cores ficam sendo mostradas de maneira fiel e a tela tem um brilho muito bom. Outra coisa também que me impressionou bastante no LG G4 em questão de tela é a resolução. Pela resolução 2K, que foi uma grande vilã no LG G3, o LG G4 teve uma bela evolução natural, porque agora, além de ele estar mais veloz, a tela 2K ficou ainda mais bonita por causa da tecnologia Quantum. Isso deixou o LG G4 muito legal nesse ponto. É uma das coisas que me impressionou bastante de primeiro momento. Falando em desempenho, já abri até um jogo aqui. Ele usa um Snapdragon 808 e 3 GB de RAM. Muita gente criticou a LG, falou que a LG tava... como é que eu posso dizer? A LG tava viajando na batata, usar o Snapdragon 808, o negócio aqui é usar Snapdragon 810, que não sei o que. Mas calma que a LG tomou uma ótima decisão. Por quê? Porque o Snapdragon 810 está com aquele problema de superaquecimento, acaba saindo tiro pela culatra, né? Então não fica tão legal, principalmente quando você quer, por exemplo, fazer uma tarefa um pouco mais pesada e não quer um superaquecimento como tinha no Snapdragon 810. Então você pode ver que as coisas rodam com fluidez, apesar dos resultados nos benchmarks não serem os melhores. Por quê? Porque fica abaixo de muito aparelho com Snapdragon 810. Em compensação, se nós formos comparar aqui no AnTuTu, por exemplo, com o LG G Flex 2, você vai poder ver que o resultado vai ser um pouco maior. Por quê? Porque o Snapdragon 810 ele não roda o tempo todo full time. O tempo todo na mesma
no mesmo score. Por quê? Porque ele acaba sendo prejudicado pelo Snapdragon 810, pelo próprio processador, por causa que quando ele superaquece, a velocidade do processador despenca e acaba deixando você apenas uma velocidade mais reduzida para tentar não superaquecer o aparelho. Isso é um grande problema. Na questão de conexão, nós temos aqui o Wi-Fi 802.11 ABGN com 5 GHz e outros. 4G LTE, também tem uma versão Dual SIM. E de primeiro momento, o Wi-Fi se mostrou muito estável. Aqui eu estou usando o meu Wi-Fi. E ele perfeito para conexões à internet. Conectou muito bem com os dois SIM cards que eu adicionei. Adicionei um primeiro da Vivo, depois adicionei de outra operadora. Funcionaram perfeitamente, conexão estável. Recepção de sinal muito boa também, agora está sem chip, mas a recepção de sinal quando eu pluguei estava muito boa mesmo. E a bateria, por fim, né, nesse hands-on, a bateria é uma coisa que eu sempre elogiei nos smartphones LG. Em standby ele conseguiu sobreviver por quase 5 dias. Isso porque eu não ativei aquela opção de economia de energia que já vem no Android 5.1. Outra coisa também que é legal de se falar nessa economia de energia é que ela reduz muito o desempenho do dispositivo. Uma coisa curiosa é que o pessoal que tem Snapdragon 810 prefere usar o celular em modo economia de energia do que usar no modo normal, porque isso permite que o celular não aqueça. Sim, é curioso. Até porque muita gente que estava mostrando usa o modo economia de energia para fazer comparação em benchmark, porque fica com um resultado bem maior do que o original. O sistema é o Android 5.1, como já mostrei no unboxing, mas ele vem modificado pela UX 4.0 ou UX 4.0 em inglês. Então, a principal diferença aqui são os ícones, a maneira com que a LG customizou o Android. Então, tá bem diferente, tá bem bonito, vocês vão ver mais isso no review. E, por fim, a câmera. De primeiro momento, a câmera impressiona bastante, principalmente porque tira fotos em RAW. Então você consegue tirar uma foto muito boa, sem muita habilidade. Então aqui eu posso tirar uma foto. Ele tem foco a laser, câmera de 16 megapixels, então isso é bem legal mesmo. Aqui você tem opções de trancar o foco, de mudar o tempo de exposição da lente, o ISO, entre outros, o foco, se você quer ele automático ou manual, o balanço de branco, entre outros. Então isso é bem legal mesmo. Ele grava também em 4K Ultra HD. Depois vocês vão ver um vídeo sample aqui no nosso canal do YouTube. E vai ficar mais pra frente. Outro recurso é o flash da câmera. Então eu estou aqui. Então, olha só, tá vendo essa borda aqui? Então, essa borda... Essa borda é tipo um flash, ela funciona como um flash. Quando você apaga todas as luzes, ela funciona como uma luz branca. Isso é realmente muito legal, me impressionou muito. Eu usava no LG G2 também, com a modificação que eu fiz ali e aqui, então tinha esse recurso. Mas esse recurso é muito legal. O som externo também me agradou bastante, ele é bem alto, não puxa muito o som. Outra coisa que eu percebi bastante é que ele não deixa nada a desejar. Vamos ver aqui. Aumenta o volume. Então ele não dá aquele som estranho, aquele som ruim. Ele dá um som bem legal. Bem legal mesmo. Você consegue dar uma boa festa com ele usando o Spotify, etc. Mas você consegue mostrar som para os seus amigos, entre outros. E os recursos da LG, que a LG inclui aqui, eles só são disponíveis no player dela, o que é bem ruim. Muito ruim isso. De primeiro momento eu achei que eu poderia usar. Agora no G4 essa opção, no G2 você já não podia. Mas agora você só pode usar com fone de ouvido e também apenas os aplicativos da LG, o que é bem ruim de primeiro momento. Essas foram as minhas primeiras impressões sobre o LG G4. Vocês vão ver o review dele nos próximos dias, depois do review do Zenfone 2. Vai ter comparativo? Vai! Então fiquem ligados aí para os nossos vídeos. Outra coisa que eu queria conversar com vocês sobre esse review é que nós agora temos um Medium, né? Nós estamos na plataforma Medium. Não sei se é a plataforma que a gente chama, ou se é o blog, ou sei lá.
Só sei que nós estamos no Medium e agora o review também será publicado lá. Tem gente que gosta de ler o review, tem gente que gosta de navegar pelas informações, tem gente que gosta de algo mais completo, não gosta de ficar assistindo vídeo. Então vai ter lá também fotos em alta no nosso Flickr, que nós corrigimos o endereço, inclusive, que sempre estava errado aqui embaixo, pedindo desculpas. Por fim, o review vai estar lá no Medium no mesmo dia. No mesmo dia que for publicado, vocês podem dar uma olhada lá. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui com o review hands-on do LG G4, as nossas primeiras impressões sobre o aparelho. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.